presidente Lula. No Brasil, uma demanda crescente por serviços públicos, que foi acentuada pela crise sanitária trazida pela pandemia do Covid. Ademais, historicamente, a sociedade brasileira sofre a desigualdade de renda, como o senhor colocou, e com restrições sociais e econômicas no acesso às oportunidades. Alguns dados sintetizam bem esse quadro. Cerca de 33 milhões de brasileiros vivem em situação de fome, e que foi também agravada durante a pandemia. Conforme um estudo publicado pela ONU, quase 61 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar. Em 2020, 1% mais rico da população brasileira detinha quase 50% da riqueza total. Do outro lado, observamos a deterioração dos indicadores fiscais brasileiros nos últimos anos. No ano passado, a economia brasileira apresentou resultado primário negativo pelo 8º ano consecutivo. A dívida bruta do setor público em relação ao PIB é de quase 80%, patamar muito superior à média dos países emergentes, que gira em torno de 65%. E a expectativa nesse ano também apresente resultado primário negativo, são as estimativas do IFI. Dessa forma, há um impasse na sociedade brasileira, que é uma demanda crescente por recursos públicos e, ao mesmo tempo, a deterioração da situação fiscal. Então, coloco ao senhor 3 pontos aqui. O primeiro, o que o seu governo pensa fazer para democratizar e nivelar o acesso às oportunidades, assim como reduzir essa vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade fiscal? O seu governo pretende fazer alguma reformulação nas regras fiscais a partir de 2023? E, por último, além disso, o seu plano de governo prevê a adoção de uma reforma administrativa. Então, reforma administrativa, reformulação nas regras fiscais e como democratizar e nivelar o acesso às oportunidades, reduzindo a vulnerabilidade. Olha, primeiro, eu penso que democratização das oportunidades nesse país passa pelo Estado cumprir com as suas obrigações, seja no campo da economia, seja no campo das políticas sociais. Se o Estado não cumprir com as suas funções, o Estado não vai garantir a oportunidade. Eu, na primeira reunião que eu fiz com o presidente da República, eu disse que eu queria fazer investimentos em educação, e o Roberto Rodrigues estava numa reunião quando o ministro disse que não tinha dinheiro para investir em educação. E eu pensei, se a gente for esperar ter dinheiro, porque quando você está elaborando o orçamento do governo, você já tem um monte de gente querendo, já pensou, um povo, um monte de gente contentado, querendo pegar dinheiro. Os únicos que não estão lá é o povo mais pobre, que não tem organização, que não tem sindicato, que não pode fazer passeata, que não pode fazer greve, sabe, que está dentro de casa passando privações. Então eu falei, bom, se a gente for esperar ter dinheiro para fazer políticas públicas, a gente não vai fazer nunca. O Fome Zero foi criado quando a gente estava no começo do governo, contra a vontade da área econômica. O investimento nosso em universidade foi criado no momento que a gente estava com crise econômica e a gente criou porque era investimento, não era gasto. Então, eu acho que o Estado tem que cumprir com as suas funções. Eu tenho muito orgulho porque eu fui o único presidente, sabe, do G20 que cumprimos o superávit primário durante todo o tempo que nós governamos esse país. Aliás, partido de esquerda que romperam com o PT, o PSOL e o PSTU, surgiram por 2 coisas que nós fizemos. A reforma da Previdência, que o Alckmin falou aqui no setor público, e surgiu que eu aumentei o superávit primário para 4,25. Porque a vida inteira eu era contra o superávit primário, mas quando eu virei presidente eu tive que aumentar. E aí saiu muita gente do PT, foi criar o PSOL, saiu muita gente do PT, foi criar o PSTU, e nós conseguimos sobreviver como o único país do G20 que cumpriu o superávit durante todo o período que nós governamos esse país. Então, eu digo sempre o seguinte, ter responsabilidade fiscal é quase que uma profissão de fé de um cidadão que governa algo que não é seu, algo que é público. Sabe, a imagem que eu tenho pode ser ela simplista, mas eu conto sempre. Minha mãe era analfabeta,
Era 8 filhos que trabalhavam, chegava em casa naquele tempo, a gente recebia o pagamento dentro de um envelope, dentro de uma envelopezinha amarela, o dinheirinho pouquinho estava lá dentro, a gente chegava, 8 filhos, todo mundo entregava para minha mãe. Minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas sabia contar dinheiro. Então, a minha mãe pegava o nosso envelope, abria dos 8 filhos sentados na mesa, ela tirava, esse aqui é para a padaria, esse aqui é para o armazém, esse aqui é para o transporte, esse aqui sobrou, esse aqui é para o transporte de vocês até o mês seguinte. Se sobrava, dava alguma coisa, se não sobrava, todo mundo ficava chupando o dedo. Ou seja, eu aprendi que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente arrecada. E você só pode fazer dívida se não for para custeio. Se você tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, alguma coisa rentável, compensa você fazer essa dívida. Porque você é como empresário. Olha, se vocês tiverem uma empresa e vocês tiverem que fazer uma dívida para aumentar a capacidade produtiva, vocês vão fazer. Mas você não fazer uma dívida para consertar o que não tem conserto. Então, essa coisa fiscal, para mim, é uma coisa que eu levo muito a sério, sabe? Porque eu aprendi dentro de casa muito cedo. A questão da oportunidade eu prezo muitas vezes até de forma radicalizada, sabe? Mas o que a gente provou com o ProUni, quando a gente provou com o ProUni, é que quando as pessoas pobres da periferia têm a chance de disputar uma vaga na universidade e conseguem entrar na universidade, o Haddad deve ter tido o mesmo orgulho que eu, a Luiz Mercadante, quando a gente recebia, Roberto, a notícia de que o aluno do ProUni na FAAP tinha tido nota melhor do que o filho de alguém, sabe, que pagava para ele estudar. Ou seja, significa que nós precisamos criar. A lei de cota foi oportunidade para quem nunca tinha tido. Hoje, nós temos 51% dos estudantes da universidade, sabe, são negras e pardas. O Alckmin, esse dia, estava numa reunião com a direção e o reitor da USP. 51% dos estudantes da USP já são de periferia. Pessoas de escola pública. E quem foi que fez? Não foi o Lula, não, foi o Alckmin, que exigiu que a reitoria da USP colocasse o povo da periferia dentro da USP. Então, isso é garantir que aqueles que nunca tiveram tenham oportunidade.